Irmãos, hoje a gente vai meditar sobre a felicidade e o dinheiro. Vamos meditar um pouco nesse tema. E o texto base para a gente está no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia nesse texto. Provérbios 13, 7. Ok? Encontraram o texto? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. Esse é o texto. Provérbios 13, 7. Vou repetir a leitura. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Vamos orar? Deus maravilhoso e bendito, agradecemos pelo texto que acabamos de ler e por estarmos reunidos na Tua casa para estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos leve, ó Deus, a esse momento de aprendizado. Seja sobre nós a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ter dinheiro é bom? É? Preciso nem ouvir vocês, né? Todo mundo sorrindo desse jeito, com uma pergunta rápida e simples como essa, né? Preciso nem ouvir a resposta. De fato, é bom, né? Só que tem gente que para conseguir dinheiro é capaz de fazer qualquer coisa. Tem gente que para conseguir dinheiro é capaz de abrir mão até da família. De que se for preciso pesar na balança entre manter um relacionamento conjugal, por exemplo, ou viver bem com a família e ganhar muito dinheiro, tem gente que nem pensa duas vezes. Abre mão de tudo. Porque prefere o dinheiro. Tem gente que para poder conseguir dinheiro é capaz até de tirar a vida de outra pessoa. Quantas notícias a gente já viu de pessoas de cônjuges que tramam a morte do outro para pegar logo a herança. Às vezes tem um testamento ali, a pessoa quer usufruir logo desses bens e planejam a morte do marido ou a morte da esposa. Tem gente que para conseguir dinheiro é capaz de matar. Outros expõem o próprio corpo, vendem o corpo para poder conseguir dinheiro. Tem gente que infelizmente nega até mesmo a Cristo por dinheiro. Judas fez isso. Negou a Cristo por dinheiro. Será que o dinheiro é tudo na vida? Será que ele realmente traz felicidade? Será que ser próximo, ou só é próspero quem tem dinheiro ou quem tem muitos recursos financeiros? Hoje a gente vai meditar um pouco sobre isso, dentro daquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos ensinar. E aqui é muito importante, irmãos, que tenhamos uma visão bíblica.
Porque nós, como cristãos, precisamos ter essa visão bíblica. O que é que a Bíblia fala sobre felicidade e dinheiro? É importante a gente ter essa visão bíblica e abraçar no nosso coração essa visão, porque há muitas outras visões sobre isso. Há muitas outras visões. E a gente vai ver um pouco sobre esse assunto. É claro que, e agora falando sobre o ensino bíblico nesse assunto, é claro que o Senhor nosso Deus deseja a nossa felicidade. Ele nos fez para isso. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança e Deus quer, sim, que sejamos homens e mulheres felizes. Bendito seja o nome do Senhor. Né? A palavra do Senhor também nos mostra que Deus deseja a nossa prosperidade. O Salmo de número 35, versículo 27, é um texto interessante para a gente ler agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem e fizessem a leitura. O que é que diz aí? Salmo 35, 7. Perdão, 35, 27. Canto de júbilo, se alegrem e tenham prazer na minha retidão. E digam sim, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade de seu ser. Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus se compraz, Deus tem alegria na prosperidade do seu servo. A Bíblia então fala sobre prosperidade, ela é abundante nesse assunto. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus fala ali para o seu servo que ele seria bem-sucedido em tudo que ele fosse realizar. E isso é prosperidade. Agora, a grande questão é, o que é ser próspero? Dentro da visão bíblica, o que é ser próspero? O que é prosperidade segundo a Bíblia? Tá? Então, para responder essa pergunta, a gente vai fazer de duas formas. A primeira é que a gente vai perceber que há muitos equívocos, há muitos enganos sobre o que é prosperidade. Então, essa é uma das formas que a gente vai ver. E segundo, a gente vai ver as verdades bíblicas sobre o que é prosperidade. Tá bom? Então, o nosso estudo baseia-se nessa ideia aí. Vamos meditar agora sobre alguns equívocos sobre o que é prosperidade e depois a gente medita sobre verdades bíblicas sobre o que é ser próspero. Bem, alguns equívocos então. O primeiro deles é achar que prosperidade consiste no dinheiro. Aí está o primeiro equívoco. Tem gente que liga a ideia de prosperidade com dinheiro. Se tem dinheiro, é próspero. Só que esse é um equívoco. Uma citação aqui para a gente, uma frase. O homem mais pobre que conheço é aquele que só possui dinheiro. Essa frase foi dita por um bilionário. Ele disse isso. O homem mais pobre que eu conheço é aquele que só possui dinheiro.
Algo semelhante foi dito por Salomão. O texto que lemos, Provérbios capítulo 13, versículo 7. É interessante esse texto. Vamos ler de novo? O que é que diz aí? Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Percebem? Tem gente que diz eu sou rico, mas não tem nada. E tem gente que não tem nada, mas diz eu sou rico. Então é possível sim a pessoa ter muito dinheiro, fortunas, mas ser pobre. Porque nós estamos meditando aqui em prosperidade dentro do conceito bíblico. Então o primeiro equívoco é achar que prosperidade consiste no dinheiro. Sabe por quê? Porque possuir muito dinheiro não significa qualidade de vida. Não é. Tem muita gente aí que está nadando em dinheiro, mas a família, por exemplo, não vive uma qualidade de vida. A família não está estruturada, casamento não está firme, não é consolidado, a espiritualidade dessa pessoa é enferma, não é sadia, mas ela tem muito dinheiro. E aí a gente olha e vê o belo carro, a bela casa, o grande emprego, e aí a gente diz, fulano é próspero. Mas essa prosperidade é apenas na perspectiva que a gente tem no mundo. Porque fulano tem dinheiro. Então, a prosperidade, segundo a Bíblia, não consiste em ter muito dinheiro. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, a gente tem ali o texto de um homem com muito dinheiro. Dinheiro, tanto dinheiro, que não sabia nem onde colocar o que tinha. E que teve a brilhante ideia de aumentar ainda mais os seus recursos para conseguir ter cada vez mais. Mas aí o texto diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então, meus queridos irmãos, há coisas na vida mais importantes que o dinheiro. Eu comecei perguntando se ter dinheiro era bom. Os irmãos me disseram que sim. Eu não posso discordar disso. É sim. Mas há coisas mais importantes na vida do que o dinheiro. Amém? Bendito seja o Senhor. E a gente não pode focar na ideia de que prosperidade consiste no dinheiro. Uma outra questão importante aqui para a gente, que é um outro equívoco, é pensar que prosperidade está ligada, atrelada ao consumismo. É muito comum isso. Porque na nossa ideia, próspero é aquele que está sempre conseguindo, conquistando, adquirindo, comprando, trocando, melhorando. A prosperidade está chegando na minha casa. A prosperidade está chegando no meu lar. Às vezes,
Eu pego o carro, dou uma volta aí como motorista Uber, né? Os irmãos sabem disso. Tenho, inclusive, diminuído isso assim, muito, mas muito mesmo. Consideravelmente. Mas eu lembro que em uma dessas voltas, uma senhora, empregada doméstica, eu fui buscar em um desses locais aqui na cidade onde a portaria de entrada já é aquela coisa, sabe? Você diz assim, aqui tem uma placa de que gente com determinada renda não tem como entrar para comprar uma propriedade, comprar um lote, construir uma casa. Bem, e aí, conversando, ela disse assim, puxa, minha patroa, os meus patrões, eles trocam a mobília da casa quase que todo ano. Simplesmente olha e diz assim, quero mudar. Troca tudo e põe outro novo, uma casa inteira. Essa ideia é muito forte na gente. Porque se eu tenho uma TV de tubo, preta e branca, e quando eu fui para a universidade a minha TV era de tubo, preta e branca, a tela era desse tamanho, vocês lembram dela? Lembram? A tela era desse tamanho e o comprimento da TV era mais ou menos assim. E a telinha assim, eu ainda lembro dela. Ai, puxa, hoje eu tenho uma TV colorida, então a prosperidade chegou no meu lar. Percebem a ideia? É claro que eu não ia querer viver o resto da vida com aquela TV de tubo. É claro que a gente tem que lutar e correr atrás para melhorar. Mas antes, a TV era de tubo, preto e branco, depois ela ficou colorida, mas permaneceu de tubo, e aí se eu estiver enganado nessa sequência aí, vamos lá, aí vem LCD, plasma, eu não sei a sequência que surgiu aí no comércio dessas coisas, agora é LED, QLED. Então, puxa, se a minha é LED, estou fora, porque agora já tem a QLED. É como telefone celular, né? E aí eu tô no passado, quando eu estou falando telefone celular. Alguém chega na loja pedindo um telefone celular? Não, é um smartphone. Então eu compro a marca tal, mas eu saio da loja e o vendedor que eu tanto amo, tanto gosto, é meu amigo, diz assim, puxa, já acabou de chegar um novo modelo. E eu pensando que eu estava como que arrasando com o celular da última moda, da última tecnologia, paguei, dividi em 10 longas prestações, mas quando eu ponho o pé fora da loja, o meu vendedor chega e diz assim, puxa, lançou um novo agora, ó. Já estou atrasado. Então, assim, às vezes a gente pensa que prosperidade se relaciona com o consumismo. Próspero é quem tem uma conta bancária recheada, é aquele que compra o melhor carro. E aí, lembrando de carro, tem aquelas famosas frases assim, né, no vidro do carro. E uma delas estava escrito, é velho, mas está quitado. É velho, mas está quitado. Mas a gente imagina que a prosperidade está ligada a isso, porque não se concebe hoje em dia a ideia de passar tantos anos mais com o carro, ele está velho. Então, se eu compro um carro novo, eu estou próspero. Não é? Próspero é aquele que compra a roupa de grife,
que consegue construir uma casa luxuosa. Se a pessoa consegue essas coisas, a pessoa é feliz. Mas isso é um engano. A Bíblia diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Isaías capítulo 55, versículo de número 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso produto, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então, às vezes, essa ideia de consumo engana bastante a gente, porque nem sempre estamos realmente precisando. A questão é que o outro tem. E se o outro tem e eu não tenho, fiquei para trás. E eu não posso ficar para trás. Então eu tenho que ter. E aí os caras foram espertos. Porque enquanto eu estava com a minha TVzinha de tubo, pequena, preto e branco, e passava a propaganda de um carro legal dizendo assim, você precisa ter ele, ter esse aqui, eu olhava, tentava ver alguma coisa naquela TV de tubo, mas aquele carro não me agradava. Porque como é que eu... Mas aí eu comprei a TV de LED, aí passou, não a mesma, né, mas passou uma outra propaganda de carro, mas dizendo a mesma frase, você precisa ter esse. E quando eu olhei, puxa, é LED, o carro brilhou para mim. Aí eu disse, esse eu preciso ter. Aí a gente vai e compra. A gente corre atrás. Porque casa próspera é casa com tudo novo. Casa próspera é casa que a gente está sempre trocando as coisas. Aí a prosperidade está entrando dentro do lar. Às vezes até a compra não é nem por necessidade, é por ostentação. Eu não preciso, mas eu compro para ter, porque quando alguém chegar na minha casa, eu vou mostrar. Olha o que eu tenho. Existe algum problema em juntar as coisas? Por favor, não me digam que eu estou em pecado de ter trocado a minha TV de tubo, pequenininha, por uma de LED. Não existe nenhum problema em ter as coisas. Não existe nenhum problema em possuir as coisas. Inclusive, não existe problema em comprar as coisas. Se a gente tem condições de melhorar a casa, que façamos sim. Trocar um móvel, um eletrodoméstico, alegrar o irmão, chegar lá e comprar da mão dele, né? Se bem que o irmão mudou de setor, já voltou ou ainda não? Ainda não. Então o irmão agora não ganha também pelas vendas realizadas, só pela entrega dos produtos. Mas movimento. Hã? Movimento começa. Então, é bom, não é pecado em comprar as coisas, em adquirir as coisas, em querer melhorar a situação, dar um conforto melhor para a família, mas a gente não pode cair no engano, no godo de acreditar de que o fato de que eu estou consumindo, comprando as coisas, isso significa que eu estou próspero. Aí é onde está o engano. Então, juntar as coisas não é a ideia de prosperidade. Daí, em Mateus capítulo 6, o texto diz que nós devemos juntar tesouros no céu e não na terra.
Ok? Não juntar tesouros na terra, mas juntar tesouros nos céus. As coisas não podem ser a razão da nossa felicidade, e também o dinheiro não pode, porque o dinheiro e as coisas que ele compra são perecíveis. E aí, se a gente pôr a nossa felicidade nessas coisas, a gente está pondo naquilo que se estraga, naquilo que se desfaz, naquilo que perece. Por isso que a nossa felicidade, o nosso tesouro maior, ele precisa estar no céu. Bendito seja o Senhor. Então, equívocos. Prosperidade significa dinheiro. É um equívoco. Prosperidade significa consumir as coisas. É um outro equívoco. E aí está relacionado também a ter dinheiro, né? Porque se consome as coisas, acredita-se que tem dinheiro, a não ser que tenha coragem de cair no rotativo do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito me diz que eu tenho dinheiro demais. O limite é... Então, facilitando, né? Acesse o aplicativo e aumente o seu limite. Mas um outro equívoco, não relacionado mais à questão financeira, de ter dinheiro ou de comprar as coisas, mas um outro equívoco em relação à felicidade é pensar que ser feliz é não ter problemas. Ausência de problemas. E há, inclusive, quem acredite, meus queridos irmãos, de que o cristão ele não pode, de maneira nenhuma, ter determinados tipos de problemas, porque ele é de Deus, ele serve a Deus, ele ama a Deus, ele vive com Deus. Então, esse tipo de coisa, de passar por dificuldade, de passar por problemas, isso não diz respeito a quem é cristão. Quem serve a Deus não deve viver essas coisas. Isso está errado. Vejam o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. O que é que diz aí? 2 Coríntios 1, 5. Vamos lá. Pode voltar a ler. Vamos lá, meu irmão. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda em meio de Cristo. O que é que Paulo está mostrando aí? Os sofrimentos de Cristo fazem o quê? Se manifestam a nosso favor. Outras versões bíblicas dizem, são abundantes em nós. A prosperidade, irmãos, segundo a Bíblia, não nos priva de aflições. Olha, biblicamente, o cristão verdadeiro, ele pode ter paz em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Bendito seja o Senhor. Ele apresenta prosperidade na vida, mesmo diante dos problemas e das circunstâncias. Vejam o apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo se considerou um vencedor. Ele chega a dizer na carta aos Romanos que em Cristo somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele diz isso. Ele declara que nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida
podem nos separar do amor de Cristo? Mas um pouquinho antes ele diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Então, esse amor de Cristo, que nos sustenta, que nos segura, que nos abençoa, que nos garante vida eterna, presença com Ele, ninguém tira. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo amor, ou a nossa vida, por amor a esse mesmo Deus, a esse Cristo maravilhoso, traz para a gente sofrimento. Timóteo, homem de Deus, piedoso, temente a Deus, era alguém que vivia, que atravessava constantes períodos de enfermidade. Jovem pastor, companheiro do apóstolo Paulo, fiel a Deus, conhecia as Sagradas Escrituras desde a infância, mas tinha problemas de saúde e precisava se medicar em relação a isso. Ora, mas estamos lidando agora aqui com uma situação problemática, saúde. Mas como pode a ideia de um crente, homem de Deus, fiel a Deus, servo de Deus, ter um problema de saúde? Tem gente que não admite isso. Inclusive tem ensinos usando a Bíblia para dizer que crente não pode ter saúde. Pegando equivocadamente textos bíblicos que diz que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, e aí já que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, eu não admito enfermidade na minha vida, na minha casa. E aí, quando a pessoa cai numa enfermidade, num problema de saúde, puxa, mas olha Timóteo. E Paulo recomenda para ele, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, sobre isso. Paulo diz assim: Timóteo, você é um homem que tem constantes enfermidades. Constantes enfermidades. Então, a ideia de que ser próspero, ser feliz, é viver isento de problemas, isso também é um erro, é um equívoco, meus queridos irmãos. É também um equívoco. O nosso Senhor Jesus Cristo, falando para os seus discípulos, Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, ele está ali falando sobre a sua subida aos céus, os sofrimentos que os discípulos passariam a partir daí, de que o servo não é maior do que o seu Senhor, de que se perseguiram ao Senhor, também perseguiriam aos servos, de que já que o seu Senhor, que o Senhor foi afligido, os servos também seriam. A ideia de que já que o Senhor chegou a orar dizendo: a minha alma está angustiada até a morte, os servos também passariam por momentos como esses, de grandes aflições, de angústias na alma. Mas ali o Senhor Jesus Cristo, ele no capítulo 15 de João, capítulo 15 de João, em versículo 11, ele diz assim: que a minha alegria permaneça em vós. Dentro desse contexto da realidade de luta, tribulação, sofrimento, angústia, de que todas essas coisas estariam presentes na vida dos discípulos, de que ele não estava prometendo que essas coisas seriam eliminadas, excluídas, deletadas da vida dos discípulos, mas que elas estariam sempre com eles. Aí ele diz assim: mas que a minha alegria permaneça em cada um de vocês.
Então, é possível ter prosperidade, felicidade, mesmo em meio às provações e às tribulações da vida. Bendito seja o Senhor. Só que essa ideia, ela se opõe à visão que o mundo passa. Como é que eu estou próspero se eu estou atolado em luta? Como é que eu estou próspero se eu estou atolado em dívidas? Como é que eu estou próspero se a conta bancária... Aliás, já recebi até a carta do banco dizendo assim, sua conta foi cancelada. Não tem movimento, não acontece nada nesse negócio. Como é que é próspero? Então, a ideia bíblica de prosperidade, irmãos, realmente vai na contramão que este mundo apresenta sobre ser próspero. E sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente foca apenas na ideia que o mundo apresenta para a gente sobre prosperidade. E se a gente não se adequa com aquilo ali, a gente diz assim, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Bem, existem equívocos, mas existe também a verdade sobre esse assunto. O que é que significa biblicamente ser próspero? Irmãos, o mundo não vai dizer isso. Qualquer palestra que você chegar aí sobre prosperidade, na visão não cristã, não bíblica, logicamente, não vai dizer o que eu vou dizer agora a vocês. Porque, biblicamente, ser próspero significa ter relacionamento com Deus. Vou repetir. Ser próspero significa ter relacionamento com Deus. Talvez a TV de tubo não tenha sido trocada pela TV de QLED. Mas, às vezes, é possível que quem tenha essa nova TV não tenha relacionamento com Deus. Então, o primeiro ponto aqui, em primeiro lugar, a prosperidade envolve relacionamento com Deus. E há um texto aqui, que é o Salmo de número 128, versículo 1, que mostra muito claro isso. Já preguei, inclusive, na igreja sobre esse salmo. Não é? Salmo 128, versículo 1 vai mostrar que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o que é bem-aventurança? Alegria, grande alegria, felicidade. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu lembro que na mensagem eu falei para os irmãos que são duas coisas, mas que na verdade se constituem em uma só. São duas coisas que não tem como a gente separar. Temer ao Senhor é uma coisa, andar nos caminhos do Senhor é uma outra coisa. Mas não tem como alguém temer a Deus e não andar nos caminhos do Senhor. Não tem como alguém vivendo nos caminhos do Senhor e não ter temor de Deus no coração. Então as duas coisas estão juntas. Temer a Deus e andar nos seus caminhos, isso traz alegria, isso traz felicidade, e isso é prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor. A prosperidade diz respeito exatamente em ter um relacionamento com Deus. Então, nesse sentido, qual é o maior tesouro de um homem? Qual é o maior tesouro de uma mulher ou de uma família? É Deus. Aleluia. É Deus. Os nossos irmãos no passado,
que foram usados por Deus para estudar a Bíblia e formular as nossas famosas confissões de fé, as tradicionais e reformadas confissões de fé, como inclusive a nossa confissão de fé atual, confissão de fé congregacional, passa a ideia bíblica correta de que a felicidade do homem está em Deus, de que Deus nos fez para que encontrássemos nele alegria, razão do nosso ser, razão da nossa existência. Enquanto Adão e Eva estavam em Deus, eles eram felizes em Deus, completos em Deus, satisfeitos em Deus. Mas quando eles pecaram, eles perderam isso, perderam essa alegria, perderam esse contentamento, perderam essa felicidade. Então em Deus o homem se realiza. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que Cristo Jesus veio fazer neste mundo? Ele veio nos salvar, mas quando Ele nos salva, o que é que Ele faz? Ele nos leva novamente para Deus. E aí, como cristãos, nós encontramos em Deus a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento, do nosso prazer, da nossa realização. Então, repito, nada de errado comprar com consciência as coisas, mas elas não são a fonte da alegria do cristão. Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa fonte, é o nosso contentamento. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, andar com Deus, viver com Deus, contar com Deus, andar na presença do Senhor, ser amigo de Deus, isso é alegria, irmãos. Aí está a nossa alegria. Aí está a nossa prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas uma outra questão também sobre prosperidade bíblica está relacionado com o contentamento na vida. E aqui é um ponto que pega bastante para a gente. E que vai estar muito ligado ao primeiro ponto. Porque o primeiro ponto a gente está vendo aqui, já vimos. Prosperidade é ter relacionamento com Deus. Agora, em segundo lugar, a prosperidade envolve contentamento na vida. Olha o que o texto diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Vamos para lá, por favor. Isso, de fato, grande fonte de lucro, olha a palavra lucro aí, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É muito interessante que o apóstolo Paulo está relacionando aí. Ele está falando de economia, mas não de economia na perspectiva dos economistas aqui no mundo. Ele não era formado em economia, mas ele sabia muito bem relacionar a ideia de finanças, de dinheiro com o reino. Estudo que estivemos no domingo passado, o dinheiro e o reino. Ele consegue aqui relacionar essas coisas. Fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, o lucro aqui não é aquele lucro que a gente pensa na perspectiva dos economistas, né? Não é, o lucro aqui não está tratando nesse sentido. Mas é uma vida piedosa e que consegue ter contentamento em Deus e naquilo que Deus concede. É conseguir ser feliz, grato, grata,
por aquilo que Deus tem dado. Louvado seja Deus. Contente em Deus por saber que Ele supre as necessidades. Por isso que em Mateus capítulo 6, o texto que lemos no início da IBD, vai mostrar para a gente isso. Ele começa a falar sobre descontentamento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O fato de andar ansioso, dentro do texto ali, é alguém que não está contente com a situação que está. E se você puxa 2 versículos antes, ali está a razão porque a pessoa não está contente com o que tem e com a maneira que vive. O que o texto diz? Ninguém pode servir a 2 senhores. A razão está ali. Porque quando alguém serve a Deus, tem em Deus o contentamento. Quando alguém serve ao dinheiro, tem no dinheiro o contentamento. E qual é o contentamento do dinheiro? É exatamente a ideia do consumo, é a ideia de ter. É isso que o dinheiro vai passar. E se naquele momento a pessoa não tem, o Deus dele não está satisfazendo. Porque o Deus dele é o dinheiro. E aí ele vai correr atrás ainda mais desse Deus. Porque ele quer mais desse Deus para conseguir aquilo que esse Deus é capaz de dar e assim, de alguma forma, ficar contente. Mas ele jamais ficará plenamente satisfeito. Porque quanto mais ele busca o Deus dinheiro, mais dinheiro ele quer para poder conseguir mais coisas. E isso vai levar a querer sempre, cada vez mais. Então Jesus começa dizendo assim, olha, não fiquem ansiosos com essas coisas. A ideia de Mateus 6 é: busquem em Deus contentamento. Por quê? Porque Deus, Ele é aquele que supre as nossas necessidades básicas. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele fala ali sobre necessidades básicas. Por isso ele diz, não fiquem ansiosos pela vossa vida. Quanto que haveis de comer ou beber? São necessidades básicas. Ou quanto ao vosso corpo, sobre o que vocês vão vestir? Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Então a ideia é, eu não tenho o alimento que eu quero, mas eu estou vivo. Eu não tenho as vestes que eu quero, mas eu tenho corpo. Bendito seja o nome do Senhor. E eu que estou vivo e que tenho corpo, também tenho Deus. E Deus sabe que quem está vivo precisa se alimentar. E Deus sabe que quem tem corpo precisa se vestir. Por isso Ele traz alimento e vestes. E aí ele cita 2 exemplos. Ele fala dos passarinhos, que estão vivos e que precisam se alimentar, e que Deus alimentou. E ele fala sobre os lírios do campo, que precisam se vestir, e Deus os vestiu de uma maneira tão maravilhosa, tão perfeita, que ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir daquela forma. Deus está, no texto, mostrando que Ele é a fonte do nosso contentamento. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está prometendo aqui suprir cada uma das nossas
necessidades. O texto não nos promete fortunas. Não está prometendo fortunas. O texto não está prometendo também satisfazer os nossos desejos consumistas. Não há promessa de Deus aqui em satisfazer os nossos desejos consumistas. O texto também não está nos prometendo satisfazer os nossos desejos egoístas. A ideia do desejo consumista, a ideia de satisfazer um desejo consumista, de um desejo egoísta, não é Deus que está trazendo essa promessa aqui. Só que Deus, Ele pode fazer com que os seus servos tenham, inclusive, riquezas, no sentido de bens, de propriedades, de prosperidade financeira. Deus pode fazer isso. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe? E Ele tem feito isso. Quantos cristãos Deus tem concedido a graça de riquezas materiais? Ele tem concedido isso. Então é pecado ser rico? Não é pecado ser rico. De maneira nenhuma. O problema, sabe, é não ter contentamento em Deus. O problema é ser rico e não ter a capacidade de repartir com quem tem necessidade. O problema é ser rico e fazer da riqueza o Deus dele. O problema é ser rico e viver desesperadamente atrás de mais riquezas. O problema é ser rico e ser levado pela ganância. Aí está o problema. Então, voltando para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, Paulo fala sobre grande fonte de lucro. Grande fonte de lucro. Para muitos, o que é grande fonte de lucro? E para muitas pessoas, o que elas são capazes de fazer para conseguir grandes fontes de lucro? O que que determinadas pessoas são capazes de fazer para conseguir grandes fortunas ou incalculáveis somas de dinheiro? Tem gente que é capaz de fazer muita coisa. Conforme o início do estudo, tem gente que é capaz de dizer não para a família, tirar a vida de outro. Tem gente que é capaz de fazer coisas grandes. Tem gente que é capaz de causar grandes fraudes para poder conseguir grandes quantidades de dinheiro. Mas Paulo é radical quando ele fala sobre a grande fonte de lucro. É a piedade com contentamento. É viver uma vida piedosa. E quem vive uma vida piedosa não vai relacionar o lucro com a propina, com desvios de recursos. Piedade está relacionado com integridade, com retidão. Bendito seja o Senhor. Então, aquele que é fiel a Deus consegue se contentar com as bênçãos de Deus, com aquilo que Deus dá, porque sabe que vem de Deus, é provisão diária de Deus para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Como é que a gente conclui esse estudo? Como é que a gente pode aplicar esta palavra para as nossas vidas? De duas formas. A primeira delas, para ser feliz, não faça do dinheiro um fim em si mesmo. Para ser feliz, não faça do dinheiro um fim.
Tem muita gente que adotou isso na vida. Em busca da felicidade, caminha somente em busca da prosperidade financeira. Está fazendo do dinheiro um fim. E aí eles são dispostos, como eu disse, a fazer qualquer coisa para conseguir fortunas. Mas a gente tem que lembrar de que nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Para ser feliz, não faça do dinheiro um fim. Tenha cuidado, porque às vezes em busca da felicidade, até mesmo para a própria família, a pessoa corre atrás de dinheiro desesperadamente. E aí não tem tempo mais para a família. Não vale a pena, irmão, sacrificar o amor da família, o respeito. Não vale a pena sacrificar a educação dos filhos. Eu lembro que quando Davi estava lá na SK, né, naquela fase lá de treinamento, né, das entrevistas, aí teve um momento em que os pais entraram foi para exame médico. Então já tinham passado e tudo. Aí os pais entraram na SK, enquanto os filhos, né, foram para o exame médico, eu fiquei conversando com um pai lá. Ele era caminhoneiro. E a gente foi conversando sobre essas questões todas, e ele disse que trabalhava numa empresa que ganhava bem, ganhava bastante bem mesmo, mas não parava em casa. Não parava. Corria para um lado, corria para outro, tipo, mora aqui em Minas, mora aqui em Sete Lagoas, mas de repente estava lá no Pará, e do Pará já recebeu uma notícia, você vai agora lá para o Nordeste, lá para o Ceará, enfim, aí rodando o país inteiro, dificilmente chegava em casa. Ele disse, olha, eu pensei, parei, saí do emprego. Estou hoje desempregado, mas sei que logo, logo consigo um emprego, mas agora eu quero alguma coisa que eu consiga ficar em casa. Estou longe da minha esposa, estou longe dos meus filhos, não estou vendo os meus filhos crescendo. Então, sabe, tem gente que acerta, graças a Deus por isso, né? Que consegue acordar e perceber que não é simplesmente o fato de estar trabalhando muito, correndo atrás, para lá e para cá, e sacrificando a família. Às vezes com bons desejos, com bons propósitos, eu quero dar o melhor para a minha família, para a esposa, para os filhos, para o marido, enfim, mas aí sacrifica tudo. A educação dos filhos, o carinho dos amigos, a comunhão com Deus por causa do dinheiro. Não faça do dinheiro um fim em si mesmo. Irmãos, às vezes a gente corre atrás, além daquilo que a gente realmente precisa, e sacrifica até tempo de comunhão com Deus. Por que às vezes a nossa agenda é cheia? Porque a gente enche. A gente enche. E a gente enche para poder ter mais, para conseguir mais dinheiro. Porque estou ganhando pouco, eu tenho que ganhar mais. E isso às vezes sacrifica até comunhão com Deus, vida com Deus. Então, fazer do dinheiro um meio em fim não vale a pena, meus queridos irmãos. Sabe, quem encara o dinheiro como a principal e única finalidade de vida, jamais será feliz. Vou repetir. Quem encarar o dinheiro como a principal e única finalidade de vida, jamais será feliz. Não faça do dinheiro um fim em si mesmo. Mas a segunda aplicação é, para ser feliz, não faça de Deus um meio para isso. Como assim, pastor?
Tem muita gente que erra, e aí muitos cristãos erram, porque querem fazer de Deus um meio para conseguirem alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Um dia Jesus estava com seus discípulos e uma numerosa multidão. Era tarde, o povo estava com fome, os discípulos disseram: Senhor, despede as multidões para que cada um vá para os seus lugares, compre alguma coisa para comer. Jesus Cristo disse: não, vocês devem dar de comer para eles. Senhor, como é que pode? É gente demais, a gente não tem condições. Naquele momento, Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre. Alimentou uma multidão, mais de 5.000 homens. Todo mundo feliz. Comeram bastante. Comeram tanto que sobrou. Recolheram 12 cestos cheios de tudo aquilo que tinha sobrado. Provisão caprichada. O tempo passou, Jesus saiu de perto, foi orar, os discípulos pegaram um barquinho, atravessaram um rio, atravessaram o mar. Estou mineiro, né? Estou sem mar agora, né? Atravessaram o mar. Jesus depois vai, se encontra com eles, a multidão percebe que Jesus não está mais ali, e cada um corre atrás de Jesus. Pegam barquinhos também, atravessam o mar, chegam ali. Senhor, como é que o Senhor chegou aqui? E aí o que foi que Jesus Cristo falou para eles? Nós conhecemos a história. Vocês vieram atrás de mim, porque eu multipliquei os pães e os peixes e saciei a fome de vocês. O que é que aquela multidão estava fazendo? De Cristo um meio para conseguir alguma coisa. Tem gente que vai atrás de Deus não porque realmente quer Deus como pessoa, mas quer conseguir de Deus alguma coisa. Então, nesse sentido, a felicidade dessa pessoa, a fonte da felicidade dessa pessoa, não está em Deus, mas no que Ele dá para ela ou para ele. Então, por que eu tenho Deus? Por que eu adoro a Deus? Por que eu amo a Deus? Puxa, eu amo a Deus porque Ele me deu isso, Ele me deu aquilo, Ele me deu aquilo. E a gente começa a enumerar um monte de coisas que Deus nos deu. Nesse sentido, a gente acaba fazendo de Deus um meio para conseguir alguma coisa. Então, aí tem gente que procura Deus para poder ser curado da enfermidade. Tem outros que procuram Deus para conseguir a pessoa amada da vida. É errado pedir as coisas a Deus? Não. Pelo contrário, a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Mas a gente não pode usar Deus como um meio simplesmente para conseguir as coisas. Porque no momento em que Deus não nos der, aí a gente se decepciona com Deus, porque eu queria Deus para isso, Ele não me deu. Então não faça de Deus um meio para conseguir as coisas. Para ser feliz não é preciso isso. Para ser feliz é importante ter relacionamento com Deus. Daí, para aquela multidão, Jesus Cristo disse assim: vocês vieram aqui não por causa de mim, mas porque eu multipliquei pães e peixes e saciei a fome de vocês. Aí ele segue e diz assim: vocês devem trabalhar, correr atrás, se esforçar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Ele não está proibindo correr atrás e lutar pela vida para conseguir o pão de cada dia. Mas naquele contexto ele está dizendo: vocês estão correndo atrás com a motivação errada. Vocês deveriam ter vindo aqui conversar comigo por causa da minha pessoa e não por causa daquilo que eu fiz por vocês. Tanto é que ele depois vai falar, ele mostra que ele é o verdadeiro pão.
Porque o pão que é dado, como o pão que Deus deu lá no deserto, maná, pereceu, passou. Mas o pão eterno que é Cristo, quem dele se alimenta, por ele vive eternamente. Deus não é um meio que a gente usa para conseguir as coisas. A gente busca Deus porque a gente quer Deus. E aí, nele a gente descansa e a Ele a gente pede as coisas, claro. E Ele derrama graça sobre as nossas vidas. Bendito seja o Senhor. De fato, ter dinheiro é bom. Desenrola muita coisa para a gente. Né? Desenrola muita, mas muita coisa para a gente. A gente não deve fechar os olhos para isso, é impossível, inclusive, fechar os olhos para isso. Mas não façamos do dinheiro a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso contentamento. Deus é mais. Deus é maior. Ele é Senhor. Que Ele continue nos abençoando. Amém? Vamos orar nesse instante? Fiquemos em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor nosso Deus por essa palavra nesta manhã. Bendito seja o Senhor. Eu gostaria que o irmão Wagner orasse nesse instante. Tá bom? Obrigado, Senhor, pela palavra que temos. Deus, que o Senhor possa estar ministrando realmente no nosso coração, Deus, aqui, Pai, sobre as coisas dessa manhã. Deus abençoe a palavra, Deus. Deus, que o Senhor nos ouve, Pai, como instrumento para nos transmitir nessa palavra. Venha, meu Pai, derramar a tua graça sobre a tua igreja. Que possamos, meu Pai, realmente, não com relação a isso, meu Pai, com relação a que temos aprendido na escola bíblica dominical, com relação ao dinheiro, as nossas finanças, meu Deus. Que o Senhor trabalhe, meu Pai, até nas nossas vidas. Vem, meu Pai, estar edificando e trabalhando para a tua igreja, meu Pai. Vou colocar essa oração diante de ti, agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos.